Olá pessoal, estamos de volta então com mais uma aula de Direito Civil 2, Direito das Obrigações. Eu sou a professora Tati Mana e conto com você nessa aula. Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos começar a falar sobre a classificação especial das obrigações. E vamos falar em especial de uma obrigação bastante importante para nós, que é justamente as obrigações solidárias. Essa classificação que nós já iniciamos em sala de aula, ela leva em consideração o elemento subjetivo, ou seja, ela leva em consideração os sujeitos da relação obrigacional, tá certo? Quem são os sujeitos mesmo? Credor e devedor, polo ativo e polo passivo da relação obrigacional. Então vamos lá, vamos falar das obrigações solidárias, um tópico bastante importante dentro da nossa matéria. Então eu convido a você que pegue o seu vade-mecum, que pegue o seu Código Civil e acompanhe comigo a leitura deste artigo, que é muito importante para nós. O artigo 264 do Código Civil, ele fala da solidariedade. E ele diz assim pra gente, prestem atenção: a solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que o artigo 264 quer nos dizer. Bom, primeira coisa é que pluralidade nos polos ativo e passivo significa que num polo eu terei mais de um credor e daí eu vou ter pluralidade no polo ativo, ou então pluralidade no polo passivo, onde nós teremos vários devedores. Até aí tranquilo, Tati, tô entendendo. E o que significa essa parte final do nosso artigo? Ela nos diz o seguinte, que neste caso, ou seja, quando há solidariedade, e essa solidariedade que eu vou falar para vocês agora é a solidariedade ativa, tá? É quando os credores, né, vários credores têm direito ao todo. Ao todo o que, Tati? Do que você está falando? Eu estou falando da prestação. Então, nós podemos ter aí vários credores solidários e todos eles têm direito ao todo, podem exigir o pagamento da obrigação toda. Nossa, Tati, então quer dizer que se eu tiver 3 credores solidários, o devedor, ele pode ser compelido a realizar o pagamento a apenas um deles? Exatamente isso, pessoal. É isso que diz a nossa lei e é a característica dessa obrigação. E quando eu vou falar de solidariedade passiva, o que isso significa então? Significa que eu vou ter pluralidade de devedores, ou seja, mais de um devedor nesse polo passivo da relação obrigacional e todos eles devendo todo. Tati, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que qualquer um destes devedores pode ser compelido, pode ser chamado a efetuar o pagamento integral da dívida. Lembrando, meus amores, e isso aí eu já falei em sala de aula para vocês, que pagamento não é só entrega de dinheiro. A gente tem essa ideia, né? É um conceito já do senso comum que pagamento é entregar dinheiro, mas não é. Nós já vimos que pagamento é o cumprimento da prestação. Pode ser entregar dinheiro? Pode sim, mas pode ser, por exemplo, nas obrigações de fazer, praticar a atividade que eu me comprometi. Beleza, pessoal? Até aqui tudo bem? Podemos continuar? Bom, e nós também temos uma parte muito importante que a gente não pode esquecer. O nosso Código Civil, ele nos traz de forma bastante clara que a solidariedade, ela não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. Vamos entender isso? Veja, nós não deduzimos a solidariedade. Você não vai, numa determinada relação, achar que é uma relação solidária. Não. Se
for uma relação obrigacional, você tiver um contrato e neste contrato tiver consignado que se trata de solidariedade, ok, então você pode dizer que você está diante de uma relação, de uma obrigação solidária. Porém, se lá não constar nada, você não pode deduzir nada, ou seja, você não pode presumir. E esse é um dos grandes equívocos que os nossos alunos cometem quando vão realizar provas, se submeterem às provas da OAB, de concursos e assim por diante. Não presuma solidariedade. Se no seu enunciado não constar que se trata de uma relação solidária, que se trata de uma obrigação solidária, é porque não é, ok? Tati, e a solidariedade pode derivar da lei? Sim, pode. E daí a lei traz de forma expressa pra gente que aquela relação, ela é uma relação solidária, é uma obrigação solidária. Tudo bem, pessoal? Então fica aí a primeira dica da Tati. Solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes, ok? Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a solidariedade ativa. Eu aguardo vocês, um grande beijo e até mais!